Boa noite a todos, me chamo John, eu faço parte do grupo Tessituras Formativas. A gente é um grupo que a gente tem como objetivo disseminar conhecimento, trazer para dentro da ciência, trazer para dentro do conhecimento científico a população em geral. Por que não? Por que não diminuir as barreiras? A gente percebe que nos dias atuais e também anterior à pandemia, percebe-se que o conhecimento científico ele está atrelado a diversas situações e a barreiras enormes, em que a gente percebe que o conhecimento científico, o conhecimento que sai da faculdade, não chega dentro da população. As pessoas fora da faculdade não sabem o que acontece lá dentro. Eles não têm esse conhecimento de como se faz a ciência, de como é tão fácil e prático desenvolver ciência. E então a gente quer fazer isso, incentivar. A gente quer incentivar com que as pessoas venham para esse ambiente e conheçam como está sendo desenvolvido. Às vezes existem seminários, encontros, eventos em geral, mas só apenas a gente percebe que não tem essa aproximação das pessoas. Então é isso que a gente quer. A gente quer abrir esses seminários, a gente quer abrir esses encontros, esses eventos para a população em geral. A gente quer mostrar para a população que pode e deve e é fácil se meter dentro da ciência. Isso é o mais importante. A ciência, o conhecimento científico é o que deixou a gente chegar até o ponto que chegamos. Então, a gente precisa diminuir essas barreiras. Isso é o mais importante. As barreiras precisam ser diminuídas. A faculdade e a comunidade em geral precisa ser reunida de novo. Necessita-se disso, que a comunidade científica e a comunidade em geral se reúna novamente, que os conhecimentos possam ser disseminados, propagados, e em vez de existirem notícias falsas que podem chegar mais fácil à população, por que não a ciência também não pode? Por que não o conhecimento científico também não pode? Esse é um pensamento que a gente tem que levar para a gente e a gente tem que passar para os outros também. Por quê? Porque o nosso conhecimento científico, porque o artigo que eu fiz, porque o trabalho que eu apresentei, porque o livro do meu amigo, perdão, porque esses conhecimentos não podem ser passados para a comunidade em geral. Esse é o ponto das tessituras formativas. Levar, trazer a ciência para o ser humano, para a sociedade em geral. Tirar essa questão do ego, do conhecimento para o ego, para a pessoa dizer que ela tem um mestrado, um doutorado, que ela apresentou trabalhos, que ela publicou artigos, mas a gente tem que apresentar esses artigos, esses trabalhos para a população. Porque hoje em dia nós, como os professores, temos que reensinar à sociedade conhecimentos básicos de higiene, conhecimentos básicos de vida mesmo. Por quê? Porque em algum momento o conhecimento científico, porque em algum momento as pessoas que desenvolvem ciência no mundo, no Brasil, na nossa região, falharam. De que forma? Em comunicar, em aprender a se comunicar com o resto da população. Porque é um grande êxito você entrar para uma faculdade, você conseguir melhorar seu currículo Lattes e tudo mais, mas o que de fato essas informações, esse conhecimento está melhorando o nosso convívio social, não é? Como de fato esse é o objetivo da Tessituras, é ensinar, é trazer esse conhecimento para a população geral. Então, por isso a gente está tentando apresentar, melhorar, diminuir essas barreiras, porque o conhecimento é muito importante e ele precisa ser passado para todos. Nós, como educadores, sabemos disso. Sabemos muito bem que nossa função é passar o conhecimento adiante.
O que adianta termos muito conhecimento, desenvolver enormes e grandes linhas de pesquisa, mas se o resto da população não sabe que essas linhas de pesquisas existem, se a população não sabe que existe um remédio que foi desenvolvido porque fulano de tal desenvolveu uma pesquisa alguns anos atrás, porque a população não sabe que dentro da sua área existem espécies raras, ou então existem plantas que podem ser utilizadas de forma medicinal, e plantas que são utilizadas de forma medicinal, mas são utilizadas de forma errada, ou que não deveriam ser utilizadas de forma medicinal. Por quê? Porque a gente não leva esse conhecimento para a população. Não é? Essa é a questão. Porque nós não saímos de dentro da faculdade e levamos esse conhecimento para fora. Esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente tem que pensar e refletir. De fato, nós estamos desenvolvendo a ciência para o nosso próprio ego, ou nós estamos desenvolvendo a ciência para melhorar a nossa vida, o nosso convívio social? Crescermos como espécie, como comunidade. Esse é um ponto de vista que nós devemos pensar. E esse como eu já falei, um dos nossos grandes objetivos. Permitir com que pessoas comuns tenham acesso ao conhecimento, tenham acesso à ciência. Isso é muito importante de você pensar que uma pessoa que não está dentro da faculdade, mas ela, com aquele conhecimento, ela pode crescer muito, ela pode passar para outras pessoas, ela pode salvar vidas, ou ela pode simplesmente abrir a mente, abrir os olhos para um mundo que ela não sabia que existia. E a partir dele procurar o conhecimento. Algumas vezes a gente se depara com essa situação. Nossos alunos, eles estão dentro da sala de aula, mas eles não querem estudar, porque eles acreditam que estudar não dá futuro, o que é uma coisa muito chata e repetitiva, e eles estão ali desde da infância, e agora eles se deparam tentando ir para a faculdade, e eles não sabem o que querem, e algumas coisas eles não sabem que existem. Então por que a gente não leva isso para eles? Por que a gente não proporciona isso? Mostrar para eles como funciona a sociedade científica? Trazer a comunidade para dentro da ciência, dos conhecimentos, das linhas de pesquisa. Será que isso não é um ponto muito importante hoje em dia? Que se as pessoas soubessem como é desenvolvido, como são feitos os protocolos, será que elas acreditariam menos em fake news? Será que as pessoas, sabendo da sua história étnica, elas pensariam de uma forma racista? Será que, tendo um conhecimento filosófico sobre o trabalho, sobre as concepções do trabalho, elas entenderiam o que de fato é o marxismo e do que se trata? Essa é a questão fundamental. Nós, detetores de conhecimento, a gente precisa passar adiante. A gente precisa acessar a comunidade. Esse é um ponto, a comunidade. A ciência, ela deveria ser a favor da comunidade, não apenas de ciência para ciência. É importante fazer ciência, você criar um currículo Lattes perfeito, desenvolver pesquisa, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Isso é muito importante para o país, importante para a sociedade científica brasileira que precisa disso, para a sociedade comum também precisa disso. Mas será que esse conhecimento que nós fazemos dentro da faculdade, dentro das nossas salas, dos nossos escritórios, talvez se as outras pessoas ao redor da faculdade soubessem o que de fato está acontecendo ali, será que não existiria um incentivo e um apoio maior da sociedade a nosso respeito? Será que se as pesquisas de todos os tipos, de todas as formas, se elas
se as pessoas soubessem do que se trata, como se faz, como não é tão complicado, será que não seria mais fácil educar nossos alunos do ensino médio, do fundamental? Será que não seria mais prático, porque eles já iriam gostar, porque eles já estão sabendo? Esse é um ponto que, novamente eu digo, é para se pensar. E eu acredito nisso. Falta essa comunicação. E o nosso objetivo como tessituras formativas é diminuir essas barreiras. E esse é o grande passo, diminuir as barreiras. Porque a gente está no momento que a gente precisa se comunicar mais. É um momento que existe uma grande comunicação, mas a maioria é desinformação. E a gente precisa informar, passar conhecimento para que essas pessoas elas possam se proteger de mentiras e de falsas verdades. Então, nesse momento, eu agradeço a participação de todos e é muito importante isso, a reunião, a união. E nesse momento, vamos dar início ao nosso seminário.